Vocês sabiam que não existe só a torre de controle? Na verdade, a torre de controle, ela faz parte de um conceito que a gente chama de serviço de tráfego aéreo. E não existe só a torre como órgão que presta o serviço de tráfego aéreo. Na verdade, existem vários outros órgãos. Primeiro que a gente tem é o delivery, ou tráfego, e ele é responsável por aprovar os planos de voo, principalmente para os voos IFR, em aeroportos de grande movimento, como Guarulhos, Galeão. Depois, a gente tem o solo, que é responsável por coordenar as aeronaves ali na região de táxi ali do aeroporto e fazer com que a aeronave saia do pátio e chegue até o ponto de espera da pista de forma organizada e fluida. Depois do solo, aí sim a gente tem a torre de controle, e a torre de controle ela é responsável pela ATZ do aeródromo, que é a zona de tráfego, e em resumo, a torre é responsável pela pista, ou seja, pelas decolagens e pelo pouso, e na região ali próxima do aeródromo seria o circuito de tráfego, normalmente vai ficar em torno de um raio ali de 27 milhas. Depois da torre, as aeronaves vão chamar o controle, e o controle, ele normalmente vai ser responsável por duas áreas. Pode ser pela CTR de um determinado aeródromo, ou pode ser pela TMA de uma determinada região. A CTR é uma região próxima ali de um aeródromo que as aeronaves estão iniciando os pousos por instrumento, estão iniciando as subidas por instrumento. É uma região ali que precisa de um pouco mais de atenção do controle, e normalmente as aeronaves vão poder ficar um pouco mais próximas do que nas TMAs. As TMAs, uma forma de você gravar é você lembrar que o A da TMA tem a ver com o A de aerovia. Então as TMAs, elas vão tirar as aeronaves dos aeroportos e encaixá-las nas aerovias. Normalmente as saídas das TMAs vão estar ligadas ali às aerovias, e é uma área maior. Por exemplo, a gente tem a TMA Rio de Janeiro, que é a TMA que cobre boa parte do estado do Rio. Então as TMAs são maiores e as CTRs são áreas mais exclusivas e específicas de aeródromos que precisam ali de uma atenção especial do controle. Depois, quando a gente entra numa aerovia, por exemplo, a gente vai chamar o centro. O centro é responsável por algumas áreas, e são áreas muito maiores. Por exemplo, a gente tem o Centro Curitiba, que é responsável por toda a região ali sul do país. Centro Brasília, que é responsável pela região central ali do Brasil. O centro, ele vai ser responsável pela CTA e pela UTA. A CTA é a área de controle e a UTA é a área de controle superior, ou seja, as aerovias de baixa e as aerovias de alta. O centro também vai ficar responsável pelas FIS, que são regiões de informação de voo. Às vezes eles não vão prestar um serviço de tráfego, mas eles prestam um serviço de alerta, caso você suma ali do radar, caso aconteça alguma coisa, e também vão avisar, caso você peça, se tem algum tráfego na região que possa estar interferindo ali com o seu voo. Os centros são responsáveis por essa organização mais superior do espaço aéreo. Ainda, a gente tem a rádio, que seria próximo de uma torre, só que a torre a gente fala que é um aeródromo controlado, e a torre ela dá autorizações para os voos, para entrar na pista, para decolar, para pousar, e a rádio presta mais as informações.